Meu pai jogou um prato em mim na live. Deu apartamento ao seu irmão, ele gritou. Mas o vovô entrou e ficou do meu lado. Agora eles estão chorando. Imagine isso. Você está à mesa de jantar quando seu pai joga um prato de espaguete na sua cara, na frente de toda a família. O que você faria? Eu já estive lá. Molho de tomate escorrendo pelo meu colarinho, respingando no meu rosto, escorrendo no meu cabelo e pingando na mesa. Mas a bagunça não foi a pior parte. Foi a expressão vazia da minha mãe e o som do meu irmão mais novo rindo enquanto transmitia tudo ao vivo. Me sinto completamente humilhado, mas nada disso realmente me surpreendeu. Meu avô tomou uma decisão quando entrou naquela cozinha caótica. Fique comigo, deixe-me explicar o que aconteceu depois. Olá a todos, eu sou Eric Cole, tenho 27 anos e atualmente moro em Sacramento, Califórnia. Trabalho como desenvolvedor de software em uma empresa especializada em tecnologia de automação. O emprego me dá uma renda estável, permitindo que eu me sustente e mantenha meu estilo de vida. Moro sozinho em um apartamento novo não muito longe de onde morava antes. Esse lugar é o resultado de anos de trabalho duro e de uma decisão difícil. Mas essa decisão me permitiu sair da sombra da minha família e recomeçar nos meus próprios termos. Minha vida atualmente é bem simples. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, faço uma xícara de café, coloco um jazz suave e sento à mesa da cozinha para apreciá-lo. Não recebo muitas visitas. Honestamente, prefiro assim. Mas encontrar essa tranquilidade não foi fácil. Tive que passar por uma noite que nunca vou esquecer. Tudo começou com o que parecia ser uma simples ligação, mas acabou sendo o início de tudo. A voz do outro lado era familiar. As palavras foram curtas, mas algo nelas fez meu peito apertar. Na época, não consegui colocar em palavras, mas sabia que estava lá. Depois daquela ligação, a casa onde cresci começou a parecer diferente, como se não fosse mais minha. Não era mais um lugar para onde eu poderia voltar. Virou apenas mais uma parte da minha memória. Eu tinha acabado de voltar do trabalho quando recebi uma ligação inesperada da minha mãe, Linda Cole. Congelei por um instante quando vi o nome dela na tela. Fazia tempo que não ouvia falar dela. Ver seu nome fez minha mão tremer e minha mente voltar instantaneamente para aquela tarde, o dia em que fiz minhas malas em silêncio e saí da casa onde vivi por quase 20 anos. Lembro claramente. Quando eu estava na porta, meu irmão mais novo, Aiden, estava encostado na geladeira, com as mãos nos bolsos e o olhar desviado. Meu pai, Robert, estava sentado na cabeceira da mesa. Ele disse: "Se você quer morar nesta casa, precisa cumprir suas responsabilidades para com esta família." Minha mãe estava de costas para mim lavando louça na pia. Ela não se virou, apenas respondeu baixinho: "Família fica junta. Quem sai está abandonando seu sangue." Ouvir aquelas palavras dos meus pais apertou meu peito. Foi como se eu tivesse dado um passo para trás na casa onde cresci. A sensação de não ser bem-vindo entrou em mim, sutil e óbvia, sem que ninguém precisasse dizer. E eu não tinha notícias deles desde que saí de casa. Atendi o telefone alguns segundos depois que essas memórias passaram por mim. Quando peguei o telefone, minha mãe falou imediatamente. Sua voz era firme e direta. "Aiden, venha jantar em casa hoje à noite." Não reagi ao convite dela imediatamente. Foi muito breve e vago para eu entender o que ela queria dizer. Não houve explicação nem continuação. Por dentro, me senti confuso, não feliz ou irritado. Minha mente ficou em branco por alguns segundos, sem saber como processar aquele convite. Eventualmente, pensei que seria apenas um jantar normal. Se fosse o caso, eu não precisava criar expectativas. Antes de ir para a casa dos meus pais, embrulhei cuidadosamente um pão de alhato que tinha acabado de fazer, o mesmo que a minha família comia antes do prato principal em ocasiões especiais. Na minha cabeça, acreditava que a noite seria agradável e até confortante. Talvez eu pudesse sentar ao lado deles de novo, ouvir suas histórias como se ainda fosse uma criança. Eu não tinha ideia de que poucas horas depois, aquela mesma mesa de jantar me colocaria cara a cara com a minha família de uma maneira que eu nunca tinha visto antes e nunca veria mais. Quando eu estacionei em frente à casa antiga, um peso se instalou no meu peito. Esse costumava ser o lugar onde eu sentia que sempre poderia voltar. Todas as noites ouvia as vozes familiares dos meus pais e do meu irmão mais novo. Eu pensava que não importasse o que acontecesse, eu seria bem-vindo ali. Mas quando minha mãe abriu a porta, seus olhos estavam calmos e ela acenou com a cabeça educadamente. Foi aí que eu realmente entendi. A distância entre mim e a minha família não era por causa do tempo ou do lugar. Era pelo jeito que eles me olhavam, como se eu não pertencesse mais ali.
Quando eu entrei, todos já estavam na sala. Aiden estava na cabeceira da mesa, com o celular montado em um tripé, ajustando o ângulo da transmissão ao vivo. A luz lateral brilhava em seu rosto e os comentários não paravam. Fiquei parado por alguns segundos observando ele antes de sentar no meu lugar de sempre. O jantar tinha sido preparado com mais cuidado que o normal. Espaguete à bolonhesa, salada de rúcula e uma botilha de vinho tinto já servida. Por fora parecia uma ocasião especial, mas por dentro eu estava tenso. Quando o jantar começou, meus pais tentaram quebrar o silêncio com conversa fiada. Como está o trabalho? O novo apartamento está bom? Respondi brevemente. Tudo parecia um prelúdio para algo maior. O clima na mesa não estava calmo. Parecia que todos estavam esperando o momento certo para revelar seus planos. Quando o prato principal chegou, meu pai, Robert, sentou-se ereto, colocou os talheres cuidadosamente sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Ele falou claramente: Eric, eu e a minha mãe achamos que é hora de você deixar o Aiden e usar o seu apartamento por um tempo. Minha mão ficou congelada sobre a mesa assim que essas palavras saíram da boca dele. Algo dentro de mim ficou tenso. Mas não sabia dizer se era por causa do pedido inesperado ou porque ele falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois de alguns segundos, olhei para minha mãe. Ela não levantou a cabeça. Suas mãos estavam quietas sobre a mesa. Ninguém olhou para mim. Ninguém pareceu surpreso ou sequer hesitante. Quando eu não respondi imediatamente, meu pai continuou. Aiden precisa de um lugar tranquilo para criar conteúdo. O trabalho dele está decolando. Nesse momento não consegui mais ficar em silêncio. Mantive a calma, olhei nos olhos dele e perguntei: Você está falando sério? Aquele apartamento eu comprei com o meu próprio dinheiro, depois de anos de se economizar. Foi aí que o tom dele mudou. Não estava mais calmo. Sua voz ficou mais baixa e pesada quando ele continuou. Você morou nesta casa por 25 anos. É hora de aprender a retribuir para sua família. Aquilo não foi só um pedido. Caiu como uma lembrança gelada. Eles viam os anos que eu passei crescendo naquela casa como uma dívida que eu ainda não tinha pago completamente. Fiquei sentado em silêncio e uma sensação de sufoco subiu no meu peito. Todas essas noites escrevendo código, recusando planos para economizar no aluguel, correndo entre empregos temporários, tudo isso mostrava o quanto eu havia trabalhado. E agora, aos olhos deles, tudo se resumia a um saldo negativo, só porque eu costumava sentar àquela mesa como um filho que ainda devia sua parte. Depois do que meu pai disse, percebi que não podia ficar em silêncio. Eu não era mais a criança que tinha que abrir mão de brinquedos novos para o irmão mais novo. Não era mais o filho mais velho que sempre ficava de lado para evitar que o jantar em família desmoronasse. Eu havia saído daquela cidade para viver nos meus próprios termos. E se ficasse calado de novo, estaria voltando ao mesmo ciclo do qual passei anos tentando me escapar. Alguns segundos depois, olhei nos olhos do meu pai, juntei toda a coragem que tinha e disse a verdade. Eu me recuso. Assim que terminei de falar, o ar na mesa congelou. Aiden parou no meio do movimento, com os olhos arregalados. Minha mãe estremeceu levemente, levando a mão ao queixo, mas não disse nada. Meu pai olhou para mim e falou baixo, mas nítido e decidido. Você ousa recusar meu pedido? Ainda olhando diretamente para ele, respondi claramente. Sim, pare de tentar me controlar. Quando meu pai ouviu eu dizer não de novo, ele empurrou a cadeira para trás e se levantou. Seu rosto estava tenso e vermelho, e ele segurava um prato cheio de espaguete. Antes que eu pudesse reagir, vi o prato voar direto na minha cara. O molho de tomate encharcou meu colarinho, respingou no meu rosto, escorreu no meu cabelo e pingou na mesa. Mas a bagunça não foi a pior parte. Foi a expressão vazia da minha mãe e o som do meu irmão mais novo rindo enquanto transmitia tudo ao vivo. Me sinto completamente humilhado, mas nada disso realmente me surpreendeu. Meu avô tomou a decisão quando entrou naquela cozinha caótica. Fique comigo. Deixe-me explicar o que aconteceu depois. Quando aquele prato atingiu meu rosto, não ouvi mais nada. A primeira coisa que senti não foi calor ou dor. Foi um frio. Um tipo de frio estranho. Não do molho na minha pele, mas da humilhação que invadiu meu senso de dignidade. Foi a primeira vez que vi meu pai tão furioso. E também foi a primeira vez que percebi o quão injusta a nossa família podia ser. Não havia mais nada para esconder. Segundos depois, senti uma onda de calor no peito. Isso me afetou não porque eu estava chocado, mas porque eu há de acabar de ser expulso da casa da minha infância. Aiden quase pulou da cadeira depois daquele barulho.
Ele rapidamente virou o celular para mim, com sua voz cheia de animação. Viu? Eu disse que o drama da minha família era real. Virei e olhei para ele. Seus olhos não pestanejaram. Ele claramente se deleitava, como se tivesse acabado de gravar a cena perfeita para os seus espectadores. Naquele momento, não senti raiva. Foi uma súbita sensação de decepção. Não porque eu estava sendo filmado, mas porque percebi que meu irmão mais novo nem sequer via aquilo como um limite que não deveria ser cruzado em uma família. Para ele, a humilhação que eu estava passando era apenas uma fonte de engajamento. Diante da apatia cruel de Aiden, minha raiva explodiu em ondas poderosas e visíveis. Eu me virei sem aviso e derrubei o tripé dele no chão. O barulho da queda ecoou seco e alto. O celular voou para o lado. Aiden deu um salto para trás, surpreso. Não deixei que ele dissesse nada. Apontei diretamente para o rosto dele e gritei. Você acabou de cruzar a linha. Depois de tudo, minha mãe continuou sentada, com a mão cobrindo a boca e os olhos evitando os meus. Ela não se apressou para intervir ou dizer algo para aliviar a tensão no ar. Naquele momento, meus olhos não carregavam nenhuma emoção distinta, apenas um vazio crescendo no meu peito, como se o resto de mim estivesse lentamente se separando daquele lugar. E eu sabia que não tinha acabado. Aiden se abaixou para pegar o celular assim que derrubei o tripé. Ele nem tinha tirado a poeira da capa quando sua voz cortou o ar, indiferente. Sou eu quem sustenta essa casa toda. Pegar seu apartamento emprestado por um tempo, qual é o problema? Ouvir isso me fez congelar. Não consegui reagir. Senti uma onda de calor percorrer meu peito, parando na minha garganta. Naquele momento tenso e carregado de estresse, virei devagar para olhar para ele no ar denso e sufocante da cozinha que eu já tinha chamado de lar. Meu olhar fixou no irmão mais novo que eu achava que sempre seria uma parte essencial da nossa família. E só de olhar para ele, memórias tão nítidas e vívidas vieram à tona que era perturbador. Lembrei de Aiden largando a faculdade e anunciando que queria ser TikToker. Meus pais não objetaram. Em vez disso, deram a ele todo o equipamento necessário: câmeras, luzes, microfones e encorajamento. É bom que ele esteja aprendendo a ganhar dinheiro cedo. Lembrei quando alguns dos vídeos dele viralizaram e a casa inteira comemorou como se tivéssemos ganhado na loteria. Minha mãe contou para as amigas: Aiden é mais prático que o irmão mais velho, que só vive sonhando. Lembrei que Aiden foi quem os levou para a primeira viagem de férias, e a partir daquele momento, todos os olhos da casa se voltaram para uma única direção. E eu juntei mês após mês para pagar aquele apartamento. Toda vez que eu mencionava me mudar, eles me desencorajavam, porque achavam que eu ainda estava fazendo a coisa certa mandando dinheiro para casa regularmente. Todas aquelas memórias de injustiça e desequilíbrio explodiram na minha garganta como um nó, ficando mais forte a cada respiração. Parecia que tudo o que eu nunca tinha tido a coragem de dizer agora estava ali, pressionando meu peito e me desafiando a falar. Finalmente, enquanto eu ficava imóvel, com um molho de tomate escorrendo no meu colarinho, uma voz familiar surgiu atrás de mim. O que está acontecendo aqui? O som daquela voz fez a cozinha inteira parar. Todos olharam para a porta dos fundos. Walter Coley, meu avô, estava ali. Aos 77 anos, ele ainda mantinha as costas retas e o olhar afiado. Ele acabou de voltar de uma viagem de caminhada com seus amigos aposentados no Oregon. Ninguém da família esperava que ele aparecesse exatamente naquela hora. O seu olhar percorreu o ambiente antes de se fixar no neto. Eu, coberto de molho de tomate e sempre o mais difícil para ele. Meu colarinho amassado, comida grudada na minha camisa. Ele não disse nada, apenas franziu levemente a testa. Quando meu pai o viu, teve um olhar de desconforto, como se tivesse sido pego fazendo algo que sabia que não poderia explicar. Mas quase imediatamente, ele se recompôs e tentou retomar o controle falando no seu tom firme e familiar. Você viu isso? Ele me desrespeitou, não quis ouvir e quase quebrou o equipamento da live do Aiden. Antes que meu avô pudesse reagir, minha mãe interveio com um tom irritado. Ele derrubou o celular do Aiden. Quem sabe o que mais ele teria feito se eu não tivesse intervido? Mas meu avô não reagiu a nada disso. Ele caminhou diretamente até o meu lado. Tirou um lenço do bolso do casaco e, com um silêncio calmo que era quase tão alto quanto os gritos deles, limpou o molho de tomate do meu rosto. Ele não disse nada, mas eu sabia que aquele gesto significava que ele já tinha visto o suficiente.
Depois de guardar o lenço dentro do bolso, ele olhou nos meus olhos e perguntou com sua voz firme e profunda: Eirik, diga-me o que aconteceu. Não hesitei. Respondi de imediato, porque desde que me lembro, ele era a única pessoa da família que eu realmente acreditava que me ouviria até o fim. Ele não me interrompeu, minimizou ou me forçou a seguir suas regras. Respeito, para ele, não era determinado por idade ou hierarquia. Era conquistado através de justiça. Mantive minha respiração calma e contei tudo claramente, sem exageros. Não precisei enfatizar, eu sabia que ele entenderia o resto. Quando terminei, ele ficou parado por alguns segundos. Seu rosto não mudou. Então, após uma breve pausa, ele virou para meu pai e disse com calma, mas firme: Robert, peça ajuda. Meu pai respondeu com um sorriso frio, de desdém. Ah, seu velho, relaxa e fica fora disso. Depois dessa resposta grosseira, o rosto do meu avô não se alterou, mas eu conseguia sentir o fogo da sua raiva contido por trás daqueles olhos que agora estavam fixos no meu pai. Alguns segundos depois, ele virou para a mesa de jantar inteira. Seus olhos permaneceram firmes e sua voz estava baixa, mas forte o suficiente para abalar o ambiente, quando ele declarou: Esta casa ainda está no meu nome. Se nenhum de vocês vê o que há de errado aqui, se ninguém sente a necessidade de se desculpar, façam as malas e saiam. O silêncio que se seguiu na cozinha foi denso e pesado. Olhei para o Aiden. Sua cabeça estava baixa, os dedos girando o celular nas mãos. Ele não disse nada, mas minha mãe olhava para o chão, as mãos apertadas no colo, com um olhar fixo no chão, como se estivesse tentando desaparecer. Eu não me movi, apenas fiquei ali. Algo dentro do meu peito se rompeu. Não era satisfação, não era sobre vencer. Era porque pela primeira vez o meu avô tinha defendido a mim, sem me pedir para provar nada. A expressão do meu pai era de choque. Seus lábios ficaram rígidos, seus olhos arregalaram. Com os dentes cerrados, ele cuspiu. Você não pode fazer isso, esta é a minha casa, minha! Minha mãe também se levantou da cadeira, sua preocupação palpável. Sua voz quebrou e quase gritou: Pai, isso é demais, o que as pessoas vão pensar da nossa família? Olhei para o Aiden, ele não disse nada, apenas olhou do pai para a mãe, depois para o avô. Seus olhos estavam perdidos, como se estivesse implorando silenciosamente para alguém intervir, mas não soubesse para onde olhar. Eu não me movi, apenas fiquei ali. Algo dentro do meu peito se rompeu. Não era emoção, não era sobre vencer. Era porque pela primeira vez o meu avô tinha defendido a mim, sem me pedir para provar nada. O rosto do meu avô endureceu quando viu as reações ao seu redor. Ele não gritou, mas eu conseguia sentir a intensidade da sua raiva crescendo por trás daquela reserva silenciosa. Ele virou e caminhou até o armário perto da porta da frente. Ninguém ousou falar, ninguém ousou pará-lo. O ambiente estava tão quieto que eu conseguia ouvir o rangido leve da dobradiça quando ele abriu a porta. Ele pegou 3 casacos, o casaco marrom do meu pai, o casaco azul da minha mãe e o moletom preto familiar do Aiden. Ele os jogou para fora nos degraus da frente, sem dizer mais nada. Lento e deliberado, sem explicações ou drama, apenas ação. A porta da frente ficou aberta. Uma brisa entrou, trazendo a sensação fria de algo que tinha recentemente sido expulso daquela casa. Quando ele se virou, estava firmemente no centro da sala. Seu olhar fixo nos 3 e sua voz ficou ainda mais baixa. Eu posso ser velho, mas ainda tenho a cabeça no lugar e sei diferenciar o certo do errado. Depois que ele falou essas palavras, meu pai ficou imóvel, os punhos cerrados tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha mãe continuou com a cabeça baixa, os dedos entrelaçados, com um olhar fixo no chão, como se estivesse tentando desaparecer. O único som no ambiente era o vento leve soprando pela porta aberta. Eu continuei onde estava, olhando para o homem que tinha feito algo que eu nunca imaginei ser possível. Uma onda surgiu no meu peito, não de emoção, mas daquela estranha e pacífica sensação de finalmente ser valorizado naquela casa. E naquele momento, eu entendi que a velha porta à nossa frente não tinha se aberto de repente para expulsar alguém. Ela também abriu algo novo naquela família. Diante da postura firme do meu avô, vi meu pai vacilar. Seu rosto ainda estava rígido de tensão, mas o fogo nos seus olhos tinha se apagado. Ele deu um passo para trás, os punhos ainda cerrados,
os lábios entreabertos como se fosse protestar, mas nenhuma palavra saiu. Antes que ele pudesse dizer algo, a voz do meu avô cortou o ar abrupta e definitivamente, sem deixar espaço para interrupção. Ainda olhando diretamente para mim, ele disse claramente: Eric, volte para o seu apartamento. Pegue algumas coisas e depois volte aqui. Eu não disse nada, apenas acenei com a cabeça e saí da cozinha em silêncio. Parecia que eu estava saindo de um tribunal sem juiz ou júri, mas com um veredito baseado apenas no que era certo. Minha cabeça estava girando enquanto dirigia de volta para o meu apartamento. Cada trecho da estrada parecia ecoar com aquele prato caindo. A sensação do molho na minha roupa, o olhar desviado do Aiden e as vozes dos meus pais repetindo na minha mente, como se tentassem trazer de volta memórias antigas. Meu peito ainda estava pesado, mesmo sabendo que a pessoa que tinha defendido a mim era a voz mais respeitada da família. E eu sabia disso porque meu pai só levantava a voz quando o vovô não estava por perto. Porque meu avô não é facilmente influenciado. Ele foi um soldado que treinou milhares de tropas, lutou em campos de batalha reais e encarou a morte sem hesitar. Aos meus olhos, e aos olhos de todos na nossa família, sua palavra era mais importante que qualquer decisão judicial. E agora, com a propriedade e a casa ainda no nome dele, não importava o quanto meu pai gritasse, ele tinha que entender que estava pisando em um terreno que não seguia mais as leis antigas. Mas enquanto eu arrumava algumas coisas no meu apartamento modesto, não fazia ideia de que tudo já estava em movimento lá em casa. Não com emoção, mas com a lei. O advogado do meu avô, Thomas Moore, chegou pouco depois que eu saí. A pedido do vovô, ele trouxe 2 cópias de testamentos antigos e um documento recém-criado e os apresentou. Se o meu pai, minha mãe e Aiden não evacuassem a casa em 72 horas, eu teria total autoridade e posse dela, sem discussões, sem negociações. Cada sílaba de protesto foi devidamente registrada. Eles foram instruídos a empacotar todos os pertences pessoais dentro do prazo estabelecido. Qualquer atraso seria considerado uma infração civil, conforme especificado por Thomas nos acordos de propriedade. Porque quando meu avô fala, tudo gira em torno do código moral que guiou sua vida inteira. E quando finalmente fechei a porta do meu apartamento, o silêncio pareceu estranho, quase calmo demais. Naquele momento, eu não tinha certeza se tinha acabado de sair de um conflito ou se estava entrando no estágio inicial de algo muito maior. Mas eu sabia de uma coisa com certeza: isso não tinha acabado, nem de longe. Eu estava no meio da sala de estar. O ar parecia denso, como se uma camada de poeira tivesse se assentado sobre tudo. Ninguém falou, ninguém saiu do lugar. Na mesa habitual, um conjunto de chaves foi cuidadosamente colocado na frente do meu pai. De acordo com a decisão do meu avô, eram as chaves do meu apartamento, onde minha família moraria temporariamente. Vovô deixou claro que o apartamento deveria permanecer inalterado. Nada poderia ser removido, alterado ou atualizado sem sua aprovação. Com o advogado Thomas Moore presente, cada condição foi devidamente documentada. Meus pais e irmão mais novo teriam que se mudar de sua casa de 2.500 pés quadrados no bairro West Grove para um apartamento de 550 pés quadrados, com apenas um quarto e uma cozinha pequena. Eu sabia que o apartamento não era lá muito luxuoso. As paredes não tinham sido repintadas desde a última reforma. O exaustor da cozinha era pouco confiável e o ar-condicionado central só conseguia resfriar uma parte de cada vez. Mas era o resultado de 4 anos guardando um símbolo da minha independência. Eles achariam difícil dividir um espaço tão pequeno. Nem de longe. Naquela noite, depois que meus pais e irmão mais novo tinham oficialmente deixado a casa dos Cole, eu sentei sozinho na cozinha. O cheiro do molho de tomate ainda pairava no ar, um vestígio persistente que não podia ser removido. Olhei para o meu avô e perguntei baixinho: "Você fez tudo isso por quê?" Ele levantou a cabeça e respondeu devagar, com um olhar distante, como se estivesse alcançando algo de muito tempo atrás: "Eu só queria que seu pai entendesse o valor da justiça." A resposta dele me deixou sem palavras. Não porque me surpreendeu, mas porque pela primeira vez eu detectei um traço de tristeza na voz dele. Ele me contou que a distância entre ele e o meu pai só tinha aumentado depois de tantos anos longe de casa no exército.
Minha avó, sua esposa, tinha sido gentil, mas excessivamente indulgente. Meu pai cresceu no mundo sem muitos limites. Com uma serenidade quase perturbadora nos olhos, ele disse claramente: "Só hoje, depois de ficar calado por muito tempo, eu realmente vi que o que ele fez com você no jantar foi inaceitável." Ele esperou um momento antes de acrescentar uma linha clara e forte. Eu senti aquela frase se assentando dentro do meu peito. Para mim, amor verdadeiro e justiça têm que andar de mãos dadas. Um pai que não ensina ao filho onde está o limite, não importa o quanto o ame, ainda está sendo prejudicial. Ouvir isso dele dizer me fez perceber algo inegável. Meu avô nunca ressentiu meu pai. Ele ainda sentiu um amor profundo e duradouro por ele. Mas aquele amor não era mais entregue na forma de tapinhas nas costas ou encorajamentos calorosos. Tinha se transformado em algo mais firme, inabalável. Uma forma silenciosa, mas forte de correção moldada por limites, disciplina e julgamentos que faziam as pessoas pararem e realmente pensar. Não era punição, era um ajuste de curso tardio, mas necessário. Depois do que ele me contou, eu não o via mais apenas como o chefe da família. Ele tinha se tornado algo muito diferente. Uma última linha entre o que é certo e o que é fácil. Ele não tinha apenas consertado um jantar caótico. Era sobre realinhar um caminho que tinha se desviado por muito tempo. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas sei que minha família chegou a um ponto onde ninguém mais pode fingir que não vê. Depois daquele dia, eu voltei oficialmente para a casa antiga com o vovô. Não mais jantares silentes em um apartamento pequeno. Não mais longas pausas em 4 paredes vazias. Mas eu sabia que não era o fim. A próxima coisa que o meu avô me pediu para fazer me fez hesitar. Uma semana depois que eles se mudaram, o meu apartamento foi colocado à venda com 5% de desconto em relação ao valor de mercado. Não foi uma decisão fácil, mas o meu avô deixou claro que aquilo não era punição. Era um corte limpo, rompendo o cordão que me prendia a uma versão do passado da qual eu já tinha crescido. 2 dias depois que o anúncio foi publicado, um jovem casal educado foi vê-lo. Eles fizeram uma oferta e assinaram os documentos no mesmo dia, seguindo o que nós dois já esperávamos. Minha mãe pareceu confusa quando os compradores chegaram no meu apartamento com documentos legais e um aviso oficial de despejo. O Aiden lutou para manter a compostura, mas quando eles descobriram que era verdade, meu pai, Robert, perdeu completamente o controle. Ele apareceu na frente da casa do vovô, batendo os punhos na porta, sua voz ecoando pela estrada. Ele gritou através da porta de madeira: "Eric, seu bastardo ingrato! Virando as costas para sua própria família, você está tentando roubar minha casa e me julgar na rua!" Mas não parou por aí. Ele voltou para o carro, abriu o porta-malas e pegou um galão de gasolina vermelho. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam rígidos e selvagens. Em pânico, ele gritou: "Se você não sair da minha casa, eu vou queimar tudo! Não me provoque!" Antes que ele pudesse dizer algo, a voz do meu avô cortou o ar abrupta e definitivamente, sem deixar espaço para interrupção. Ainda olhando diretamente para mim, ele disse claramente: "Eric, volte para o seu apartamento. Pegue algumas coisas e depois volte aqui." Eu não disse nada, apenas acenei com a cabeça e saí da cozinha em silêncio. Parecia que eu estava saindo de um tribunal sem juiz ou júri, mas com um veredito baseado apenas no que era certo. Minha cabeça estava girando enquanto dirigia de volta para o meu apartamento. Cada trecho da estrada parecia ecoar com aquele prato caindo. A sensação do molho na minha roupa, o olhar desviado do Aiden e as vozes dos meus pais repetindo na minha mente, como se tentassem trazer de volta memórias antigas. Meu peito ainda estava pesado, mesmo sabendo que a pessoa que tinha defendido a mim era a voz mais respeitada da família. E eu sabia disso porque meu pai só levantava a voz quando o vovô não estava por perto. Porque meu avô não é facilmente influenciado. Ele foi um soldado que treinou milhares de tropas, lutou em campos de batalha reais e encarou a morte sem hesitar. Aos meus olhos, e aos olhos de todos na nossa família, sua palavra era mais importante que qualquer decisão judicial. E agora, com a propriedade e a casa ainda no nome dele,
Não importava o quanto meu pai gritasse, ele tinha que entender que estava pisando em um terreno que não seguia mais as leis antigas. Mas enquanto eu arrumava algumas coisas no meu apartamento modesto, não fazia ideia de que tudo já estava em movimento lá em casa. Não com emoção, mas com a lei. O advogado do meu avô, Thomas More, chegou pouco depois que eu saí. A pedido do vovô, ele trouxe 2 cópias de testamentos antigos e um documento recém-criado e os apresentou. Se o meu pai, minha mãe e Aiden não evacuassem a casa em 72 horas, eu teria total autoridade e posse dela, sem discussões, sem negociações. Cada sílaba de protesto foi devidamente registrada. Eles foram instruídos a empacotar todos os pertences pessoais dentro do prazo estabelecido. Qualquer atraso seria considerado uma infração civil, conforme especificado por Thomas nos acordos de propriedade. Porque quando meu avô fala, tudo gira em torno do código moral que guiou sua vida inteira. E quando finalmente fechei a porta do meu apartamento, o silêncio pareceu estranho, quase calmo demais. Naquele momento, eu não tinha certeza se tinha acabado de sair de um conflito ou se estava entrando no estágio inicial de algo muito maior. Mas eu sabia de uma coisa com certeza: isso não tinha acabado, nem de longe. Eu estava no meio da sala de estar. O ar parecia denso, como se uma camada de poeira tivesse se assentado sobre tudo. Ninguém falou, ninguém saiu do lugar. Na mesa habitual, um conjunto de chaves foi cuidadosamente colocado na frente do meu pai. De acordo com a decisão do meu avô, eram as chaves do meu apartamento, onde minha família moraria temporariamente. Vovô deixou claro que o apartamento deveria permanecer inalterado. Nada poderia ser removido, alterado ou atualizado sem sua aprovação. Com o advogado Thomas More presente, cada condição foi devidamente documentada. Meus pais e irmão mais novo teriam que se mudar de sua casa de 2.500 pés quadrados no bairro West Grove para um apartamento de 550 pés quadrados, com apenas um quarto e uma cozinha pequena. Eu sabia que o apartamento não era lá muito luxuoso. As paredes não tinham sido repintadas desde a última reforma. O exaustor da cozinha era pouco confiável e o ar-condicionado central só conseguia resfriar uma parte de cada vez. Mas era o resultado de 4 anos guardando um símbolo da minha independência. Eles achariam difícil dividir um espaço tão pequeno. Nem de longe. Naquela noite, depois que meus pais e irmão mais novo tinham oficialmente deixado a casa dos Cole, eu sentei sozinho na cozinha. O cheiro do molho de tomate ainda pairava no ar, um vestígio persistente que não podia ser removido. Olhei para o meu avô e perguntei baixinho: "Você fez tudo isso por quê?" Ele levantou a cabeça e respondeu devagar, com um olhar distante, como se estivesse alcançando algo de muito tempo atrás: "Eu só queria que seu pai entendesse o valor da justiça." A resposta dele me deixou sem palavras. Não porque me surpreendeu, mas porque pela primeira vez eu detectei um traço de tristeza na voz dele. Ele me contou que a distância entre ele e o meu pai só tinha aumentado depois de tantos anos longe de casa no exército. Minha avó, sua esposa, tinha sido gentil, mas excessivamente indulgente. Meu pai cresceu no mundo sem muitos limites. Com uma serenidade quase perturbadora nos olhos, ele disse claramente: "Só hoje, depois de ficar calado por muito tempo, eu realmente vi que o que ele fez com você no jantar foi inaceitável." Ele esperou um momento antes de acrescentar uma linha clara e forte. Eu senti aquela frase se assentando dentro do meu peito. Para mim, amor verdadeiro e justiça têm que andar de mãos dadas. Um pai que não ensina ao filho onde está o limite, não importa o quanto o ame, ainda está sendo prejudicial. Ouvir isso dele dizer me fez perceber algo inegável. Meu avô nunca ressentiu meu pai. Ele ainda sentiu um amor profundo e duradouro por ele. Mas aquele amor não era mais entregue na forma de tapinhas nas costas ou encorajamentos calorosos. Tinha se transformado em algo mais firme, inabalável. Uma forma silenciosa, mas forte de correção moldada por limites, disciplina e julgamentos que faziam as pessoas pararem e realmente pensar. Não era punição, era um ajuste de curso tardio, mas necessário. Depois do que ele me contou, eu não o via mais apenas como o chefe da família. Ele tinha se tornado algo muito diferente. Uma última linha entre o que é certo e o que é fácil.
Ele não tinha apenas consertado um jantar caótico, era sobre realinhar um caminho que tinha se desviado por muito tempo. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas sei que minha família chegou a um ponto onde ninguém mais pode fingir que não vê. Depois daquele dia, eu voltei oficialmente para a casa antiga com o vovô. Não mais jantares silentes em um apartamento pequeno. Não mais longas pausas em 4 paredes vazias. Mas eu sabia que não era o fim. A próxima coisa que o meu avô me pediu para fazer me fez hesitar. Uma semana depois que eles se mudaram, o meu apartamento foi colocado à venda com 5% de desconto em relação ao valor de mercado. Não foi uma decisão fácil, mas o meu avô deixou claro que aquilo não era punição. Era um corte limpo, rompendo o cordão que me prendia a uma versão do passado da qual eu já tinha crescido. 2 dias depois que o anúncio foi publicado, um jovem casal educado foi vê-lo. Eles fizeram uma oferta e assinaram os documentos no mesmo dia, seguindo o que nós dois já esperávamos. Minha mãe pareceu confusa quando os compradores chegaram no meu apartamento com documentos legais e um aviso oficial de despejo. O Aiden lutou para manter a compostura, mas quando eles descobriram que era verdade, meu pai, Robert, perdeu completamente o controle. Ele apareceu na frente da casa do vovô, batendo os punhos na porta, sua voz ecoando pela estrada. Ele gritou através da porta de madeira: "Eric, seu bastardo ingrato! Virando as costas para sua própria família, você está tentando roubar minha casa e me julgar na rua!" Mas não parou por aí. Ele voltou para o carro, abriu o porta-malas e pegou um galão de gasolina vermelho. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam rígidos e selvagens. Em pânico, ele gritou: "Se você não sair da minha casa, eu vou queimar tudo! Não me provoque!" Seus gritos ecoaram pelo bairro. As pessoas saíram de suas casas. Algumas começaram a filmar. Em minutos, clipes do vídeo já tinham chegado ao grupo de WhatsApp da vizinhança. Dentro de casa, eu fiquei ao lado do vovô. Ele não disse nada, apenas olhou para a porta. Não vi raiva em seus olhos, nem mesmo decepção. Apenas um profundo cansaço. A expressão de um pai que nunca ouviu o filho dizer: "Sinto muito." Alguns segundos depois, com uma voz baixa e calma, ele se virou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse: "A partir de agora, estou passando isso para você." Ser confiado assim fez todos os músculos do meu corpo tensionarem. Não por medo, mas porque eu sabia que não poderia ficar parado. Rapidamente, liguei para a polícia para relatar uma emergência. 2 carros de patrulha e 2 caminhões de bombeiros chegaram. Eles detiveram meu pai, tiraram o galão de gasolina de suas mãos e o levaram embora, passando por centenas de pessoas observando das portas, algumas ainda segurando seus celulares. No entanto, essa não foi a pior parte. Nós não percebemos isso. Durante o surto, Aiden havia sorrateiramente apoiado seu celular no carro e começado uma transmissão ao vivo. Não houve aviso, nenhuma tentativa de impedi-lo. Ele simplesmente ficou atrás da tela, registrando tudo como um diretor capturando uma transmissão ao vivo enquadrada. Meu pai andava de um lado para outro na calçada, xingando, jurando, tirando a tampa do galão de gasolina e ameaçando queimar tudo. Aiden não interveio. Eu não desviei o olhar. Ele ajustou o ângulo para manter o pai no centro, seu olhar fixo na tela, como se estivesse assistindo o número de visualizações aumentar a cada segundo. Isso parece frio e concentrado. Não raiva, não medo, apenas uma intensidade aterrorizante, como se ele estivesse filmando o momento viral ideal. Em 1 hora, a gravação havia invadido as redes sociais. Alguns vídeos mostravam meu pai levantando o galão de gasolina. Outros colocavam música dramática enquanto ele gritava que, se fosse expulso, queimaria tudo. Os comentários surgiram, alguns indignados, outros rindo, alguns chocados, mas quase todos concordavam em um ponto: aquele comportamento era inaceitável. Então, algo inesperado começou a se desenrolar. A reputação do meu pai foi arruinada, não apenas pela transmissão ao vivo. Seu filho a transmitiu. Aiden quebrou os limites remanescentes da família com um único ato, não pela verdade, mas para expressar sua opinião. Percebi então que isso não era mais sobre apenas uma pessoa, era agora a história de uma família se expondo ao mundo. Era irreversível. Depois que a polícia foi embora, a casa ficou completamente silenciosa. Eu me apoiei na porta, sem saber o que dizer.
No fundo da sala, o avô estava sentado em sua escrivaninha, seu olhar fixo na tela do computador. Ela reproduzia a transmissão ao vivo de Aiden, de apenas algumas horas antes. Meu pai gritava, a gasolina escorria no concreto e seu rosto se contorcia em fúria. Eu me aproximei, mas o avô não ergueu os olhos. Ele apenas balançou a cabeça levemente e murmurou, em uma voz que nunca esquecerei. Ele destruiu a vida do próprio filho. E seu pai talvez não tenha mais volta. Eu não respondi. Fiquei ali por mais alguns segundos, tentando me convencer de que o que acabáramos de ver realmente acontecera. Antes que tivéssemos a chance de analisar os documentos jurídicos apresentados pelo advogado do avô, que incluíam controle de propriedade, realocação obrigatória e alterações na herança, outra mudança ocorreu, e dessa vez não partiu de nós. O estado da Califórnia interveio oficialmente após a ameaça de uso de material inflamável para danificar outros e propriedade privada, com um vídeo ao vivo servindo como evidência pública. O escritório do promotor do condado de Sacramento emitiu um comunicado informando que uma investigação criminal havia sido aberta contra meu pai, Robert Cole. A denúncia não partiu de mim, do avô ou de nenhum membro da família. Veio do Ministério Público em nome dos californianos. Nos documentos entregues aos residentes, li a seguinte linha: o povo do estado da Califórnia versus Robert Cole. Um vídeo. Apenas um comportamento irresponsável, testemunhado por centenas. Meu pai, que administrava uma pequena oficina mecânica por mais de 2 décadas, de repente enfrentava um processo criminal. A acusação era ameaça criminal grave, com pena máxima de 3 anos de prisão ou liberdade prolongada, com uma ordem de restrição permanente. O avô recebeu uma cópia completa do processo, assim como uma intimação formal para testemunhar como proprietário legal, cuja segurança e bens estavam em risco. E como eu estava presente durante o incidente, fui convocado para prestar depoimento jurado no tribunal. Não me senti aliviado ao dobrar a intimação e olhar pela janela, onde a luz da varanda do vizinho ainda era visível entre as folhagens e sobre nosso muro. Também não senti raiva. Apenas uma coisa permaneceu clara no meu peito. Nada seria como antes depois disso. E minha família havia chegado a um ponto onde não havia mais espaço para fingimento ou compromisso. Minha mãe visitou a casa do avô. Ela não ligou antes, apenas bateu suavemente e esperou. Quando eu atendi a porta, ela não disse nada para mim. Entrou na sala de estar, onde o avô revisava documentos com seu advogado, Thomas. Ela ficou ali calmamente por alguns segundos, antes de baixar a cabeça, com a voz falhando. Por favor, salve meu marido. Sinto muito, pai. O avô não se abalou. Não respondeu imediatamente. Fechou o arquivo à sua frente, tirou os óculos e encarou ela diretamente. Sua fala foi quieta e deliberada, cada sílaba caindo como um alfinete no ar imóvel. Ele destruiu a vida do próprio filho, e seu pai talvez não tenha mais volta. Ela não respondeu, não suplicou, apenas se curvou, virou-se e saiu da casa como se não tivesse onde ficar. E eu entendi naquele momento que minha família não era mais inteira, em nenhum sentido da palavra. No tribunal criminal, meu pai foi sentenciado à liberdade supervisionada e uma ordem de restrição. Ele não podia se aproximar a menos de 90 metros de mim ou do avô, com efeito imediato. Não houve prisão, mas o tribunal deixou claro que, se ele rescindisse de qualquer forma nos próximos 2 anos, sua sentença seria convertida em prisão. Aiden não enfrentou acusações criminais, mas sua transmissão ao vivo rapidamente se tornou um alvo de crítica pública. O TikTok removeu sua conta oficialmente, citando violação das normas de transmissão digital. Outras 2 plataformas seguiram o exemplo, retirando todos os acordos publicitários associados à sua identidade. O tribunal nunca julgou isso, mas a sociedade tem seu próprio modo de dar vereditos. Aiden perdeu tudo o que tinha construído. E talvez, pela primeira vez, compreendeu algo com o que eu lidava há anos. Estar diante de uma câmera não significa poder. Às vezes, é um método mais rápido para ficar nu. Eu não sorri ao saber da notícia. Não me senti aliviado. Apenas desliguei o telefone, sentei ao lado do avô e preparei uma xícara de chá. A casa estava silenciosa, como todas as manhãs. Não havia mais barulho, apenas espaço suficiente para 2 pessoas.
uma respiração estável e algo incomum. Algo que eu não sentia há muito tempo. Eu finalmente podia existir sem precisar me diminuir para ser permitido. E para mim, isso era o suficiente. E hoje, exatamente 1 ano depois de deixar aquela mesa de jantar com a blusa encharcada de molho de tomate, assinei os papéis de um novo apartamento. Não é muito maior, mas é mais claro, mais confortável e ainda perto de onde eu morava. Meu pai agora vive em uma casinha nos arredores da cidade. Ele fica isolado, evita os vizinhos e não aparece em nenhuma plataforma desde então. Está na metade de sua liberdade condicional e frequenta sessões de terapia comportamental ordenadas pelo tribunal regularmente. Minha mãe vive com ele nesse lugar calmo. Ela não se manifesta e não entrou em contato. Mas no fim das contas, acredito que agora ela começou a refletir sobre a decisão que um dia tomou e o preço que toda a família pagou por alguns segundos de silêncio. A Aiden desapareceu das redes sociais após perder toda sua renda. Seus vídeos antigos foram removidos e as marcas pararam de usar seu nome. Não sei como ele sobrevive agora e, honestamente, não me importo tanto quanto antes. Apenas o avô vive na casa antiga. Eu visito ele uma vez por semana. Tomamos chá, cuidamos do jardim, trocamos lâmpadas e pintamos a cerca. Ele fala menos do que costumava, mas sei que ainda está observando tudo, não com palavras, mas mantendo a casa limpa. E como ele sempre arruma 3 xícaras na mesa. Uma para ele, uma para mim e uma fica vazia, como se ainda estivesse esperando alguém, mesmo sem saber se algum dia voltará. Depois de tudo isso, gostaria de deixar isso com vocês. Nem todos em sua família vão te apoiar, mas isso não significa que você deva continuar tolerando. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é escolher se proteger, em vez de manter a paz, mesmo que isso signifique abrir mão do seu senso de pertencimento. Vale a pena, porque ser fiel a si mesmo é sempre mais leve do que viver para agradar os outros. Este é o fim da minha história, e antes de encerrar esse capítulo, gostaria de perguntar aos que estiveram comigo nessa jornada. Vocês acham que meu avô foi muito duro com meus pais e meu irmão? Adoraria ouvir suas opiniões. Por favor, compartilhem nos comentários. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se despertou algo dentro de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e se juntar a mim novamente nas histórias que virão. Obrigado por estarem aqui.